Vamos lá então para a trigonometria. Então na aula de trigonometria eu vou trabalhar com vocês as identidades trigonométricas, tá? Vou passar para vocês as identidades, depois eu vou passar uma folha com com essas mesmas identidades, né? Um arquivo com todas essas identidades lá, ok? Então vamos lá, ó. Então a identidade mais importante é a identidade fundamental lá. Então seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, né? Então essa expressão ela vem lá do Teorema de Pitágoras, quando a gente vê lá no círculo trigonométrico, tá? Então lembrando, a seno, né, é cateto oposto por hipotenusa, cosseno é cateto oposto por hipotenusa. E quando que é útil utilizar essa expressão? Então, muitas vezes acontece nas equações da física, acontece assim, de você ter um valor multiplicando seno ao quadrado e depois o mesmo valor multiplicando cosseno ao quadrado. Então veja, ó, esse A aqui eu posso pôr em evidência, e aí seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale 1. Então fica apenas o próprio A, ok? Fica o próprio A lá como resposta disso tudo aqui, beleza? Então, quando aparecer isso aqui, é simplesmente o próprio valor do A lá. Vamos falar sobre agora a paridade do cosseno. Então, o cosseno é uma função par. O que significa isso? Significa que o cosseno do meu argumento, que é do meu argumento um valor negativo, vai ser o próprio cosseno do meu valor, né? Então, cosseno de menos x é a mesma coisa a calcular que cosseno de x. Você pode visualizar isso lá no círculo trigonométrico. Então vamos lá, ó. Se você tem um ângulo θ, né? Qual que é o valor do cosseno? O valor do cosseno é este valor aqui, tá? Então este comprimento que eu fiz aqui em azul é o valor do cosseno. Quando você tem um ângulo de menos θ, significa que eu estou pegando agora ele no sentido horário, né? Então a gente sempre começa no sentido anti-horário. Quando você faz menos θ, você está agora no sentido anti-horário, então aqui é menos θ. Percebem que a projeção no eixo x aqui tem o mesmo valor? Tem o mesmo valor lá em azul? Então a projeção é a mesma. Então por isso que cosseno de x é igual a cosseno de menos x. Vamos lá para o seno. Seno de menos x é a mesma coisa que menos seno de x. Então isso pode ser visualizado também no próprio círculo trigonométrico lá, porque o seno é a projeção, né, do ângulo no eixo y, tá? Outra propriedade, seno de π sobre 2 menos x é igual ao próprio cosseno. Então, muitas vezes pode acontecer lá, por exemplo, no MHS, de você acabar calculando o cosseno de menos ômega t. Esse ômega é a velocidade angular lá. Então, para simplificar, né, você utiliza essa propriedade da paridade do cosseno. Então, fica cosseno de ômega t. E aqui é a mesma coisa no seno, né? Então, você tem um argumento lá que é menos ômega t. Isso aqui é a mesma coisa que menos o seno de ômega t, tá certo? Então, às vezes, para você poder simplificar a expressão, você acaba utilizando essas propriedades de paridade da função seno e cosseno. Aqui também, né, seno de π sobre 2 menos um certo ângulo lá, ou um x, né, é o próprio cosseno de x, tá? E cosseno de π sobre 2 menos x é o seno, tá? Então, você pode lembrar lá dos ângulos notáveis, né? Você pode perceber lá nos ângulos notáveis, você tem lá, né, 30, 45 e 60 graus. Você pode notar que o seno e o cosseno, eles são inversos, né? Então, o seno aqui é 1/2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. E o cosseno é o contrário, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1/2, né? Vamos lá, vamos aplicar essas propriedades aqui. Seno de 60 graus é a mesma coisa que seno 90 graus menos 30. 90 graus é π sobre 2, né? Então isso aqui fica a mesma coisa que cosseno de 30 graus, ok? Então, ó, por isso que raiz de 3 sobre 2 aqui é igual a raiz de 3 sobre 2, beleza? Então, o seno de 60 graus é igual a cosseno de 60 graus. Só que isso vale para qualquer valor de x. Então, no lugar de 30 graus ali, pode ser qualquer valor. Então, por exemplo, o seno de 75 graus é a mesma coisa que o cosseno, né, de 15 graus. Né? Por quê? Porque 15 mais 75 dá 90. Tá? Então, este ângulo aqui e este ângulo aqui tem que somar 90. Uma outra função importante é a da secante. Então, se você pega a identidade lá, certo? Se você divide por cosseno,
tá? Se você tudo isso, se você divide toda a equação aqui por cosseno ao quadrado de x, você chega na expressão aqui, secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x, tá? Essa expressão é bem importante também porque nos ajuda a resolver bastante exercício do ITA mesmo. A soma dos arcos, né? Então, se você tem dois ângulos, né, de alfa mais beta, o seno de alfa mais beta é seno alfa, cosseno beta, cosseno alfa, tá? Você vai alternando seno e cosseno e no meio é mais, tá? O cosseno, aí é tudo junto. Cosseno, né, tudo conjunto, né? Então, cosseno de alfa, cosseno beta, seno alfa, seno beta, e aqui é menos. Vamos agora lá então pro seno do arco duplo, né? Então, seno de 2x. Então, aqui é como se tivesse x e aqui mais x, né? Então, como é seno e cosseno, né? Então, eu vou ter 2 seno de x cosseno x. Agora, cosseno de 2x, né? Então, esse alfa aqui vai valer x e o beta vai valer x. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, ok? Quando a gente utiliza a primeira identidade trigonométrica, né, a fundamental, se você substitui, né, seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado de x, ok? Você acaba caindo nessa expressão, e ao invés de substituir no seno, você também pode substituir o cosseno como sendo 1 menos seno ao quadrado de x, tá certo? E você também tem este resultado aqui. O que acontece muito, às vezes você expressar o seno ao quadrado em função do cosseno de 2x, né? Pode acontecer de você querer expressar dessa maneira, né? Então fica lá, né? 1 menos 2 seno ao quadrado de x. X é igual a cosseno de 2x, né? Então o seno ao quadrado de x, então vai ficar 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Beleza? Você também pode escrever o seno ao quadrado de x a partir do cosseno duplo de x. Aqui tem uma identidade que pouca gente conhece, mas geralmente quando você vai estudar lá ondulatória, que é a soma dos senos, né? Então, seno alfa mais seno beta, né? É 2 vezes seno alfa mais beta sobre 2 e cosseno alfa menos beta sobre 2, né? Você utiliza também essas duas equações aqui de cima, quando você manipula elas, você chega na expressão 11 e na expressão 12 e 13, tá? Aqui no seno, quando for menos, é só trocar o menos aqui. É só trocar o sinal por mais, tá? Então, quando for menos, no primeiro, no seno fica menos e no cosseno fica mais, ok? Isso porque o seno, por causa das propriedades de paridade lá do seno e do cosseno. O período da função do x, né? Da mesma maneira da função do cosseno, é 2π, né? Então, na verdade, aqui, 2nπ, em que esse n é um valor, né, natural lá, 1, 2. Então, o valor do x é igual ao próprio valor rotacionado, né, girado, né, mais 360 graus, né, ou 720, ou 1080, e por aí vai, tá? É sempre somando 360 graus, é o próprio valor do início do x, né? Isso aqui aparece lá, esse n, ele acaba aparecendo, onde que é importante isso, né? Lá nas difrações, quando você vai fazer interferência construtiva e destrutiva, você tem que considerar esse n aqui, tá? Para você encontrar todas as franjas lá. Exercícios propostos, então reduza as seguintes expressões. Então, a seno ao quadrado de x mais b cosseno ao quadrado de x mais a cosseno ao quadrado de x mais b seno ao quadrado de x. Então, quanto que vale essa expressão aqui de maneira reduzida? A mesma coisa na letra B e na letra C. E na letra D, então, você vai utilizar todas essas propriedades aí para vocês fazerem lá. E beleza, pessoal. Então, essa é a nossa última... essa foi a última aula de funções e operações, né, de trigonometria, exponencial e logaritmo. Tá certo? Então, esse foi um curso bem simples de matemática do ensino médio, né? Funções e seno e cosseno, tá? Que vai ser útil para a gente lá quando a gente for trabalhar com cálculo diferencial integral e posteriormente aplicado à física, beleza? Então, ele não é um curso de matemática completo, é só para vocês saberem um ponto e outro aqui. Bora aí para agora
CDI, né? Limite, derivada e integral aí nas próximas aulas, ok?